Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania finalmente chegou, e nesse canal aqui a gente vai fazer muitos vídeos falando sobre o Kang, sobre a ameaça, comparando a ameaça dele com a ameaça do Thanos. Esse vídeo vai vir ainda nesta semana, então já se inscreve aqui. E hoje a gente vai começar a falar desse filme em um vídeo sem spoilers, sobre a minha opinião de tudo, né? Achei bom, achei ruim, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então bora pro vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de eu dar a minha opinião sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania e também responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, mas só as perguntas que não tem spoiler na resposta, né? Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem spoilers, para quem não assistiu ainda ficar tranquilo. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também recomendar um vídeo sobre a história do Kang nos quadrinhos, né? O vídeo tá linkadinho aqui em cima e é para você ver antes de assistir o filme, para se preparar um pouquinho, para entender mais como funciona a ameaça, porque é um vilão complexo, né? Então é importante vocês terem isso em mente. Bom, começo aqui dando minha opinião com a pergunta do Vitor98AS, né? Ele pergunta: é ruim mesmo? Isso porque as críticas aí estão mescladas, né? O filme tá com nota mediana no Rotten Tomatoes, então já assusta o pessoal, mas eu me diverti bastante. Não achei ruim, não é o melhor filme da Marvel, mas tá longe também de ser o pior. Na minha opinião, é o filme do Homem-Formiga mais divertido que a gente tem até agora, mais diferente em relação a todos os outros ali, os outros dois, né? E é um filme que tem uma pegadinha um pouco de Star Wars, que eu achei bem positivo e bem legal. O que as críticas negativas estão falando? Estão chamando o filme de genérico, né? Isso é uma coisa que a gente vê se repetindo muito com alguns filmes de super-herói, principalmente filmes que contam uma história maior. Então a gente está falando do universo cinematográfico da Marvel. É uma forma inovadora de se contar histórias, que é uma história que não é contada apenas em um filme, né? É uma história que é contada como se fosse quadrinho. Cada edição vai aumentando essa história. E aqui no cinema o Kevin Feige está fazendo a mesma coisa. Começou lá em 2008 com o Homem de Ferro e essa história está sendo atualizada a todo momento. Por conta disso, tem que se manter um certo padrão, tem que se manter uma certa coerência com outros filmes para a história seguir. Então a forma que o CM está fazendo para contar histórias é uma forma inovadora. Você não vê nenhum outro universo compartilhado neste nível de coerência e neste nível de desenvolvimento. A DC vai começar a fazer isso agora e eu espero que consigam também manter tudo isso. Como eles estão começando já com muitos roteiristas pensando no futuro, desde o começo, desde o comecinho. Eu não sei se o Kevin Feige desde Homem de Ferro de 2008 estava com essas ideias todas na cabeça, mas ele soube fazer tudo muito certinho, com muita coerência. E eu acredito muito no James Gunn para fazer isso também. Então estes projetos, que são universos cinematográficos compartilhados, eles têm que contar uma história de uma forma mais calma, repetindo algumas coisas, reutilizando alguns conceitos, porque a história toda não vai ser contada em um filme só. Não vai ser contada em uma trilogia, ela vai ser contada em uma sequência de filmes e séries, em diversos capítulos. Então por isso que, tipo, sei lá, eu acho que tem gente falando, muito genérico por conta disso. Se a pessoa vai assistir um filme só, ela vai se divertir, mas não vai ter nada de inovador. Agora, se a pessoa vai assistir com a história maior em mente, ainda vai ter a diversão, só que vai ter inovação, vai ter muita coisa conectando com Loki principalmente. E aqui eu já respondo outra coisa que muita gente perguntou, que eu até já respondi lá no Insta, que é quais projetos eu tenho que assistir antes desse. Só os dois Homem-Formiga e Loki são as coisas principais. Os dois Homem-Formiga porque eles voltam muito nos dois primeiros filmes, principalmente no 1, com a Cassie e tudo mais. E o Loki pra gente entender um pouco da ameaça do Kang. Ele tem algumas coisas lá que aquele que permanece, que é o vilão de Loki, que é uma variante do Kang, fala lá, que retorna aqui nesta outra variante, né? É outro Kang aqui. Então a gente vê alguma coerência na fala dos dois, a gente vê algumas semelhanças e diferenças de objetivo, a gente vê muita coisa aí que é bem importante ser visto em Loki. Então por conta disso, quem vai lá para assistir um filme esperando que seja um filme inovador, um Parasita da vida, não vai, né? Não vai ver, vai achar genérico mesmo. Só que assim, esse papo de é um filme genérico, fale do universo compartilhado da Marvel, algo completamente inovador, algo que nos cinemas não é feito. Star Wars faz isso muito bem, compartilhando diversas outras mídias. É uma parada um pouco diferente, mas também muito bem feita, né? Por mais que tenham filmes ruins, a história maior se sustenta. E com a Marvel é a mesma coisa. Então se você acha que a Marvel saturou, que a Marvel está acabando, repense isso, porque os filmes da Marvel sempre passam ali do $500 mil, ou
Pantera Negra chegou a 880 milhões de bilheteria. Esses filmes não vão parar de ser feitos enquanto eles continuarem sendo lucrativos dessa forma. E no caso de Homem-Formiga e a Vespa, é uma história em si, só do filme ali, bem divertida. É uma história de aventura, tem momentos de ação, tem momentos de tensão, tem momentos de comédia. Então é uma parada bem legal, mantém o tom do CM, se é isso que vocês estão pensando. E aí também tem outra pegada, outra coisa que o pessoal perguntou lá, que foi o Maicon DBO. Parou as palhaçadas igual a Thor 4 ou continua a mesma linha? Não parou as palhaçadas porque o Thor e o Scott Lang provavelmente são os dois personagens mais palhaços que a gente tem no universo da Marvel. Então o tom dos filmes deles vai manter isso, né? Tanto que quando o Thor tá lá em Ultimato dando a palestra sobre a joia que ele tinha e ele começa a variar e falar da Jane, né? Porque a joia da realidade já entrado em contato com a Jane e tudo mais. Tá todo mundo achando chato as viagens do Thor e o Scott tá adorando, ele tá completamente imerso na história. Por quê? Porque a cabeça dos dois funciona igual, então o senso de humor dos dois é igual e vai estar no filme dos dois. Você falou de Thor 4, mas teve antes Pantera Negra Wakanda Forever, que é um filme que sai um pouco desse tom de palhaçada. Então cada personagem dentro do CM tem o seu tom, tá? E aqui, continuando um pouquinho falar da minha opinião, eu achei que o filme explicou muito bem a ameaça do Kang. Não só com este personagem, mas somando com as coisas que a gente viu de Loki, daquele que permanece. Quando você coloca os dois juntos em contraponto, vendo que eles têm alguns objetivos em comum, né? E vendo algumas das outras coisas que eles falam, a gente vê que o perigo do Kang vai muito além do que a gente estava esperando, e esse filme consegue passar realmente o problema que o Kang é. Eu vou fazer um vídeo comparando ele com o Thanos, o nível de ameaça dos dois, por que o Thanos é melhor em algumas coisas e o Kang é melhor em outras, então já se inscreve aqui no canal porque vai sair ainda essa semana. Isso já vai na pergunta do Juninho2519, quem irá superar Thanos? Vou contar nesse vídeo aí, então assista, mas tem um potencial enorme para ser um bicho papão ali do mesmo nível. E o Guilherme Góes pergunta o que eu achei do Kang. Bom, eu gostei muito do trabalho que fizeram visualmente, né, porque ele tá idêntico aos quadrinhos. Tem alguns momentos ali que você vê e fala, caralho, tá muito bom. Os poderes dele passam sim aquela ameaça de alguém que dificilmente será destruído. A relação dele com os Vingadores ao longo da linha do tempo também. Tem um momento do trailer, isso não é spoiler, tá no trailer, que o Scott fala, ó, não mexe comigo que eu sou um Vingador. Aí ele, Vingador, eu já matei você antes. Então a gente entende aí que ele já enfrentou diversos Vingadores em diversos momentos de diversas linhas temporais. E aí o filme justifica o quão poderoso ele é, nesse sentido simples de força, só que a ameaça dele vai muito além disso, né? O Kang ele funciona mais como um conceito do que como um indivíduo, e aí que tá o perigo dele. Então eu gostei demais, e o Jonathan Majors ele dispensa comentários total, assim, porque o cara é um ator de alto nível. Falando em nível de atuação aqui, a Michelle Pfeiffer tá bem, porque ela tem uma carga emocional nesse filme muito grande. Eu gostei muito da Cassie Lang, né, a Cassie que agora tá sendo interpretada pela Catherine Newman, é uma atriz nova, eles mudaram a atriz de Ultimato, porque essa daqui agora, a Catherine, ela parece mais com a Cassie dos quadrinhos e também lembra mais a Cassie pequenininha ali dos dois primeiros filmes. Então eu gostei demais do tom dela, de como a história dela se conversa com a história dela criancinha, de como ela se desenvolveu, e eu gosto muito dessa pegada família lá de Velozes e Furiosos que a gente vê aqui. Essa é a grande família que a Marvel tem, que a Marvel apresentou até agora e que tá caminhando junto, a família de fato, né? A gente tem aqui famílias como os Guardiões da Galáxia e tudo mais, mas uma família de fato aqui que vive junto, que cresce junto. A Cassie, por exemplo, ela trata o Hank Pym como vovô, né? Ela chama ele de vovô, por mais que ele não seja avô de sangue dela, ele é pai da esposa do filho do pai dela, tá ligado? Então ele é um avô pra ela ali. Essa pegada de família de a gente vai resolver tudo junto, não importa o que aconteça, ninguém vai sair daqui, ninguém solta a mão de ninguém, tá ligado? É muito legal essa dinâmica toda deles, de tipo, a Cassie vendo o Hank como avô, ele sendo aquele avô que gosta de puxar saco da neta, e ela conta histórias pra ele que não conta pro pai, e o Hank e o Scott também tem uma dinâmica muito boa. Enquanto isso, a Hope e a Janet, que são as duas vespas ali, a Michelle Pfeiffer e a Evangeline Lilly, elas também têm uma dinâmica muito boa entre elas principalmente, né? Então toda essa dinâmica familiar me pegou demais. Essa é a parte mais descontraída do filme, mas também é a parte que quando tem que carregar o drama, carrega muito pesado, porque é aquele negócio, ninguém aqui vai deixar ninguém pra trás, tipo, ah, vou resolver essa coisa aqui, depois eu volto pra te pegar. Não, é tudo junto, todo mundo grudado, porque isso aqui é uma família mesmo, família de sangue. Eu acredito que é muito essa pegada que eles vão tentar transmitir também com o Quarteto Fantástico. Então ver a família do Homem-Formiga aqui, os dois Homem-Formiga, o Scott e o Hank, as duas vespas, a Janet e a Hope,
e a estatura é muito positivo. Uma outra coisa bem legal, uma surpresa grata que eu tava com medo de verdade aqui, é o MODOK. Eu tava muito com medo deles errarem o tom do personagem e eles acertaram perfeitamente. O MODOK que a gente quer ver é o que eles mostram nesse filme, sabe? É uma parada que na hora que tem que ser ameaçadora, tem que ser ameaçadora, mas na hora que tem que pisar um pouquinho no freio, pisa um pouquinho no freio. Carolina Vargas pergunta se passa antes ou depois de Loki. Se passa... O Loki, ele estava... Sempre bom a gente pontuar isso. O Loki estava na TVA, que é uma linha ali, interseção temporal. Então, ele pode sair em qualquer parte do tempo. Mas, baseado nos acontecimentos de Loki, se passa depois. Tá? Então é bom assistir Loki antes mesmo, porque se passa depois. No momento de Loki, que aquele que permanece sai do seu posto, é que o universo 616 da Marvel cinematográfica, é outro universo, né? Ele fica exposto às variantes do Kang. Então em Loki a gente aprende que aquele que permanece, que era o Kang da realidade do UCM, estava protegendo essa realidade dos demais Kangs, das demais variantes, com Alioth e tudo mais. No momento em que ele morre, é que essa dimensão, essa realidade fica disponível de novo para ser encontrada, para ser conquistada. Então é depois de Loki. I weaponized Alioth. And I ended the multiversal war. Once I isolated our timeline, all I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, the TVA. O Laírton Cordeiro fez uma pergunta bem legal que deve ser a dúvida de muita gente. Por qual motivo o Scott passou 5 anos em 5 horas dentro do Reino Quântico na época do estalo do Thanos, enquanto a Janet passou 30 anos, que realmente foram 30 anos, quando a gente vê que ela é resgatada lá em Homem-Formiga e a Vespa, o Homem-Formiga 2. Isso daqui não tem spoiler porque são acontecimentos de Homem-Formiga 2 e acontecimento de Ultimato. Não tem nada a ver com esse filme aqui, é só uma parada mais temporal de cronologia. Bom, a Janet, o Scott e todo mundo que fala do Reino Quântico, a gente entende ali, eles falam, eles explicam direitinho que ele tem tubos temporais, né? Então você pode cair, e até nesse filme o Scott tem uma conversa dessa. Ele fala, a gente não sabe quanto tempo vai passar com a gente aqui dentro para quando a gente sair. Pode estar passando, cada hora que a gente passa aqui, pode ser 1 ano lá fora ou pode ser 1 minuto lá fora. Então a gente não sabe. Por quê? Porque tem tubos temporais. Então se você entrar por esse lado, vai passar 30 anos em 30 anos mesmo. Se você entrar por esse lado, vai passar 30 anos em 2 horas. Se você entrar pelo outro lado, vai passar 30 anos em 80 anos, sabe? Então o tempo funciona de forma diferente no Reino Quântico. Isso é uma fala que tem em Loki que já explica tudo como funciona ali. O Loki está falando da TVA e por isso que eu continuo achando que a TVA está dentro do Reino Quântico, por mais que não tenha sido confirmado isso ainda. E lá no Reino Quântico também, o tempo funciona de forma diferente. Cada lugar que você cai, cada lugar que você entra, que você pisa, você pode ter uma passagem de tempo muito diferente em relação à Terra. É mais ou menos o que acontece em Interestelar, por exemplo, o filme do Nolan. And don't get sucked into a time vortex. We won't be able to save you. E o Luke Gonçalves pergunta isso, quanto tempo passou no mundo real depois que eles saem do Reino Quântico, né? No final do filme ali, obviamente, todo mundo sabe que a galera sai do Reino Quântico, não tô falando quem sai, quem fica, né? Mas tem gente que sai. E quanto tempo passou? O filme não indica de verdade, assim, precisamente quanto tempo passou, mas como a gente vê que as pessoas que continuaram lá fora, tipo o gerente da Baskin Robbins lá, que é a loja que o Scott trabalhava, ele continua igual, então não passou não passou anos, por exemplo, sabe? Não passou nenhum tempo drástico aí. A galera que convivia com eles continua igual, então tá tranquilo, não passou muito tempo não foi uma passagem de tempo tão absurda. E uma outra coisa só pra finalizar, o que eu gostei desse filme aqui também, que eu falei de Star Wars no começo do vídeo, é essa parte, alguns conceitos de que tudo dentro do Reino Quântico é vivo, né? Então é muito legal a gente ver essa discrepância. Esse filme aqui resolve, vocês vão ver, não vou contar isso aqui ainda, porque é bem legal de descobrir. Resolve aquela parada de, porra, tem alienígena falando inglês, tá ligado? Isso daí, eles resolvem de um jeito bem criativo, bem legal aqui, eu gostei muito, achei bem positivo. É uma parada parecida com o que a gente vê no universo de Rick and Morty, que sempre tem algumas tiradas bem criativas. A gente sabe que tem roteiristas de Rick and Morty dentro do UCM aqui, então já dá pra entender um pouco dessas inspirações. E as criaturas do Reino Quântico são criaturas também muito bem boladas, né? Muito bem feito. E aí que eu chego naquela parada de que se fosse um filme do Nolan, um filme que não faz parte do universo compartilhado, ou um filme do James Cameron, por exemplo, que fez as criaturas de Avatar e tudo mais, todo mundo ia estar pagando um pau aí. A galera, acho que virou moda chegar em filme da Marvel, e a gente vai ver quando voltarem a sair os filmes da DC aí, se vai manter a moda ou se é só com a Marvel, de falar que é genérico.
né? Então se fosse ali assinado por James Cameron, uma paradinha, a galera ia estar amando os conceitos das criaturas que a gente vê no reino quântico, né? São criaturas que não tem na Terra, são formas diferentes de se alimentar, de dialogar, de sobreviver. Então é uma parada bem divertida mesmo. Eles conseguem passar uma aventura espacial sem ser no espaço, é no reino quântico, mas eles conseguem passar essa vibe de aventura espacial aqui neste filme, e eu achei extremamente positivo por conta de tudo isso. Se inscreve no canal, porque a gente vai fazer vídeo falando das variantes do Kang, das cenas pós-créditos, comparando ele com Thanos, e tem muito mais coisa pra falar deste filme e do futuro do universo cinematográfico da Marvel, agora que finalmente fomos apresentados ao grande bicho-papão da saga do multiverso. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.